Olá, meu nome é Lilian Giacom, eu sou psicóloga, atuo principalmente como psicóloga do esporte, tanto com equipes esportivas quanto em academias. E estou aqui para falar um pouquinho sobre ansiedade. É um tema muito comum, muita gente comenta, pergunta, muitas pessoas se percebem ansiosas, mas talvez sem compreender realmente o que seria essa ansiedade. E eu vou tentar explicar resumidamente. A ansiedade é uma emoção que todo mundo sente em algum momento da vida. Em geral, ela acontece mais quando a gente está em situações, quando a gente se depara ou se prepara para situações que pareçam para nós um desafio, uma mudança, algo novo que esteja para acontecer. Normalmente, quando a gente se sente ansioso, o nosso corpo também tem algumas reações que indicam essa sensação, essa emoção. Como, por exemplo, taquicardia, que a gente fala que é quando o coração começa a ficar mais acelerado, o tremor das mãos, o suor, muitas vezes nas mãos também, a respiração, às vezes fica um pouco ofegante, entre outros sintomas. Esses sinais, essas sensações do nosso corpo são um alerta, realmente para que a gente perceba, opa, estamos sentindo alguma coisa diferente. E a gente pode aprender a administrar essa sensação. Tem gente que pensa que a ansiedade é uma doença. Não necessariamente. Como eu disse, a ansiedade é uma emoção comum a todo ser humano. O que difere é a frequência com que essa ansiedade vai ser sentida, a duração em que essas sensações vão acontecer. Então, quanto mais tempo eu me sinto ansioso e quanto mais tempo eu sinto esses sintomas, há uma probabilidade maior de que eu desenvolva algum problema realmente um pouco mais sério, como por exemplo a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, entre outros que existem dentro desses conceitos. Em relação à intensidade da ansiedade, ela é muito associada à nossa perspectiva, como a gente interpreta os fatos que estão para acontecer, que estão por vir. Eu costumo dizer que a ansiedade está muito associada à pré-ocupação, me ocupar antes com algo que ainda não veio. Então, quanto mais eu espero que algo aconteça, mais eu idealizo, mais eu crio expectativa, mais eu fantasio. E quando aquilo que eu espero não acontece como eu gostaria, tende a favorecer numa maior frustração, numa maior chateação, num maior desconforto em relação ao que eu esperava. E muitas vezes essa ansiedade prolongada, com essa grande expectativa, sempre esperando as coisas acontecerem, sempre querendo que sejam daquela maneira, é o que acaba causando sofrimento. Outro aspecto que eu costumo mencionar é o uso do e se e do será, que são muito associados à ansiedade também. Então, será que vai acontecer do jeito que eu queria? Será que vai dar certo o que eu planejei? Será que vai ser como eu gostaria? E se não der para ser como eu queria? E se falhar aquilo que eu esperava? E se... Então, essas expressões normalmente estão associadas aos pensamentos que favorecem essas sensações da ansiedade. E quando isso é muito constante e isso começa a ir para outros aspectos da nossa vida, não somente uma situação específica, pode ser que sim, a gente esteja entrando num processo um pouquinho mais complicado e que talvez exija uma atenção um pouco maior. Quando eu digo de atenção maior, me refiro a um acompanhamento um pouco mais de perto de um psicólogo e às vezes até de um psiquiatra. Só para esclarecer brevemente, o que é o psicólogo e quem é o psiquiatra? A psicologia é uma ciência, como tantas outras, que busca conhecer o ser humano, seus sentimentos, suas emoções, seus comportamentos e suas relações. E através dessa compreensão, também procura entender aquilo que não funciona muito bem, como por exemplo uma ansiedade em exagero, uma tristeza em exagero, que são emoções comuns a todo ser humano, porém que com intensidade e com maior frequência podem sim causar grandes prejuízos na nossa vida. E o psicólogo, ao longo dos 5 anos que a gente estuda, que a gente faz a faculdade, a gente aprende a ter esse conhecimento e junto com isso é recomendado que nós também passemos por psicólogos para que a gente consiga se cuidar, para que a gente tenha um autocuidado melhor, para que a gente seja cuidado por alguém, para que a gente cuide das nossas emoções, para que a gente esteja mais capacitado e mais imparcial para lidar com aquele que nos procura. Porque o nosso trabalho é ouvir de forma neutra, sem julgamento, sem críticas, sem preconceitos, porque isso tudo seria do eu Lilian e não do eu psicólogo. Então eu psicóloga estou ali para ouvir a pessoa pelo que ela tem para me dizer, usando uma analogia com a câmera. Eu vou olhar pela lente dela e não pela minha lente, que seria o oposto do trabalho do psicólogo, mas como um papel de amiga, por exemplo. E o psiquiatra é um médico
que estuda o funcionamento do cérebro e as ações de medicamentos que as próprias emoções provocam no nosso cérebro. E muitas vezes, quando a gente está num quadro de ansiedade muito exagerada, pode ser bom ter o acompanhamento de um psiquiatra, porque às vezes esses sintomas estão atrapalhando muito a nossa rotina. E o medicamento vem para ajudar nesse processo, né? E a psicologia vai ajudar a compreender os pensamentos que estão por trás dessa ansiedade, quais são as situações em que eu me sinto ansioso, e a partir dessa conversa, dessa análise, dessa avaliação, a gente consegue pensar em orientações para que a pessoa se sinta melhor nesses ambientes em que de repente ela fica mais ansiosa. Outro aspecto também muito questionado, muitas vezes, é a ansiedade para quem é praticante de atividade física. Ou atletas mesmo num nível de alto rendimento. Se a gente for pensar na ansiedade dentro de uma academia, como o psicólogo poderia auxiliar? Pode ser justamente auxiliando os praticantes, os alunos, a administrarem a própria ansiedade, né? E reconhecerem quais são os aspectos relacionados a essa ansiedade, quais são os fatores que causam as sensações, organizar atividades e orientações que possam auxiliar a pessoa a administrar essa ansiedade, que pode estar relacionada, por exemplo, à perda de peso, né? É muito comum que as pessoas procurem academia para perder peso ou por qualidade de vida, porque está às vezes já com um problema de saúde, colesterol alto, a diabetes, né? A pressão pode estar elevada, e aí muitas vezes o médico indica para atividade física, porque o peso vai interferir nesses processos do organismo. E aí quando a pessoa começa a praticar, muitas vezes ela entra achando que em uma semana vai ser suficiente para ela perder alguns quilos. Mas o processo não é tão rápido assim, né? E como eu disse, a ansiedade está relacionada à pré-ocupação. Então eu me ocupo com um peso que eu não perdi ainda. E fico pensando que quero perder logo. Mas nem sempre vai ser assim, né? Depende muito do organismo, depende da frequência de treino, depende do seu envolvimento, da sua realmente dedicação aos treinos, né? Não é só ir para a academia, mas é ir para a academia e fazer a atividade realmente, executar todos os movimentos solicitados, fazer dentro do seu limite, né? E sempre comunicando o instrutor, o professor, para não ter nenhum problema realmente, né? Nenhuma lesão. Mas o que acontece muito é isso, as pessoas querem realmente chegar num peso X, mas num tempo que não é compatível, né? Então o psicólogo nesse aspecto pode auxiliar nesse processo, construir metas que sejam mais plausíveis para a situação, né? Dependendo da quantidade de peso que eu posso perder, pode-se fazer um trabalho em conjunto com o professor da academia para discutir quanto que é possível perder por semana, ou por mês, ou enfim, né? Vai de acordo com cada treino, mas dá para sim fazer um trabalho combinado, inclusive, ou pelo menos o psicólogo e o aluno, para organizar esses pensamentos, organizar essas emoções que geram essa ansiedade. Outro fator também é a questão corporal, não somente pela qualidade de vida, mas pela estética, né? Muitas vezes as mulheres talvez tenham uma propensão maior a isso, de querer chegar naquele corpo mais alinhadinho, né? Perder as gordurinhas e quer ficar mais se sentindo melhor com o seu próprio corpo, mas pode ser que tenha muitas outras coisas envolvidas nisso, né? E o psicólogo também pode auxiliar, tanto nessa ansiedade, nessa pressa de querer logo ter aquele corpo modelado, como também para discutir essa autoestima, né? Por que está tão difícil lidar com o meu corpo do jeito que ele está? Por que está tão difícil aceitar o que eu tenho hoje, né? Como aparência? O que me faz querer mudar tanto? É somente porque eu gosto de mudar? Ou é porque eu quero me sentir mais bonita? Ou porque eu não me sinto vista pelas pessoas na condição que eu estou? Enfim, são várias as abordagens que se pode fazer nesse contexto dentro da academia, tanto para a ansiedade voltada à perda de peso, quanto também para essa questão da estética. Bom, então até aqui falei um pouquinho sobre a ansiedade. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, algum comentário, escreve para mim, manda lá que eu vou responder. Se tiver interesse em continuar assistindo, no próximo vídeo eu vou falar sobre depressão. Vou abordar um pouquinho também para esclarecer esse conceito, que também ainda tem muito preconceito, muito desconhecimento. Espero que tenham gostado e até o próximo.